viajeiro, se fores a Braga, não perguntes a ninguém quanto há de belo para ver numa ermida, numa fraga. Qualquer poeta ali tem 1000 poemas a escrever. Bom, muito boa tarde. Hoje, nos nossos programas Memórias de Braga, vamos falar da história dos transportes na nossa cidade, naturalmente, e, por fim, vamos dar um seguimento a uma das vertentes dos transportes, que é a vertente dos transportes de mercadorias. Pois, na segunda parte deste programa, vamos falar com um convidado, que é meu amigo de infância, e que é, talvez, a pessoa mais entendida no ramo de transportes de mercadorias em Braga. Mas vamos começar por falar dos transportes em Braga antes e depois da revolução dos transportes que existiu aqui, que foi nada mais, nada menos que o ano de 1875, quando chegou a Braga o comboio. E para ilustrarmos como é que era os transportes em Braga antes da chegada a Braga do comboio, há uma imagem muito famosa e muito curiosa de Braga de 1800, que é uma imagem lindíssima do Largo do Paço, em que tem a riqueza de nos mostrar como eram os transportes antes da revolução dos meios mecânicos nos transportes. Aí podemos ver qual era o tipo de tração em que se usava nos transportes, incluindo o transporte braçal humano. Porque podemos ver ali umas liteiras que eram transportadas e que durante toda a história da humanidade era assim que acontecia. As pessoas ricas tinham os seus servos ou até os seus escravos para os transportarem ao ombro nas liteiras. Depois podemos ver também aí o tipo de transporte que era a cavalo, os cavaleiros, e podemos ver o tipo de transporte que eram os coches, que eram puxados normalmente por cavalos, mas que neste caso aparecem aqui puxados por bois. Isto é capaz de ter sido uma época qualquer de crise, e sucede que nessa crise se calhar os cavalos faziam falta para a guerra ou coisa parecida, e está aqui a ser aqui puxada por bois. Pena é que nesta foto falta aqui a coisa talvez a mais importante, que é o transporte que se fazia na altura de bens e também de pessoas, as pessoas de menores recursos, que eram os chamados carros de bois, não é? que servia para transportar bens e artigos de necessidade alimentar. Portanto, como vemos, este tipo de transportes eram aqueles que existiam predominantemente antes da Revolução Industrial da máquina a vapor e, por conseguinte, a chegada à Braga em 1875 do caminho de ferro. E aí apresentamos uma ilustração do famoso Rafael Bordal Pinheiro, da chegada à Braga, precisamente do comboio. E depois também apresentámos uma notícia importante da época, de um jornal de Braga, que é o Brado Liberal, em que nos fala bastante desenvolvidamente também da chegada à Braga do comboio. Com a chegada à Braga do comboio também acontecem várias outras coisas, nomeadamente dá para falar aqui de como é que existiam em Braga os arruamentos e as ruas e as estradas de Braga daquela época. Com a criação da Estação dos Caminhos de Ferro de Braga, vamos poder ver aí uma imagem do século XVII, XVIII, um mapa da cidade de Braga, que nos mostra a Rua da Cruz de Pedra, que na altura era a principal rua de acesso à cidade de Braga, porque aí confluía todo o tráfego que existia, que vinha do Porto, de Guimarães e de outros pontos do país para Braga. E, portanto, o local onde foi implantada a estação era um local que eram quintas e, portanto, que até essa altura era servida simplesmente por caminhos e vielas e
para fazer serventia da estação foi necessário criar 2 ruas novas na cidade de Braga, que começaram a tirar algum tráfego à Rua da Cruz de Pedra. Essas 2 ruas é a Rua Andrade Corvo e a Rua Cardoso Avelino, e que muita gente em Braga não sabe, foram dados estes nomes a essas 2 ruas por uma razão simples. Pela razão, foi dado o nome de 2 ministros, que foram 2 ministros que tiveram grande influência e importância no projeto da chegada à Braga dos caminhos de ferro. Nós conseguimos encontrar uma fotografia do ministro Andrade Corvo, que também vai passar aqui também em pano de fundo no nosso programa. Portanto, já vimos que a chegada à Braga do comboio fez alterar, inclusive, o urbanismo da cidade. E a Rua da Cruz de Pedra só deixou de ter o volume de tráfego que tinha, e tanto é que vamos, aquela última fotografia que fiz chegar aqui ao nosso realizador, ao Rafael, é uma fotografia bastante elucidativa daquilo que eu acabo de dizer, que a Rua da Cruz de Pedra era a rua com maior movimento de acesso à cidade de Braga. Porque vamos ver uma fotografia de 1863, em que o Largo da Boa Luz, que é aquele larguinho que fica entre a Cruz de Pedra e o Campo das Hortas, está decorado com um arco triunfal, a quando da visita da Rainha a Braga para inaugurar a feira agrícola que aconteceu na Avenida Central. E como tal, isso só vem provar que a Rua da Cruz de Pedra é uma rua importante, porque ela teve que, ao chegar, ela ainda não havia comboio, portanto veio pelo Porto, pela estrada que existia na altura, e portanto, como tal, entrou na cidade em Massaminos, porque antigamente a rua que vinha do Porto vinha dar ali à igreja de Massaminos, chamava-se o Peão da Meia Laranja, depois atravessou a Rua Direita, e atravessou a Cruz de Pedra, e dirigiu-se ao Campo das Hortas, e aí é logo recebida com um arco triunfal, que é a última imagem que te fiz chegar, que não está aqui neste guião, e portanto é importante essa imagem aparecer, porque prova que, portanto, naquele tempo, antes do comboio aparecer em Braga, era por aí que se processava todo o trânsito humano, como de transportes, de tração animal, etc. E, portanto, houve toda essa revolução urbanística com a chegada do comboio. E só termina esse grande tráfego na Rua da Cruz de Pedra quando, tempos depois, é aberta a Rua do Caires. Portanto, a partir daí é que o trânsito passa a circular de outra maneira e a Rua da Cruz de Pedra passa a ter um movimento só de praticamente dos moradores. Ainda que a linha do carro elétrico ainda apanhava troços da Rua da Cruz de Pedra e da Rua Direita até chegar junto à igreja de Massaminos. Era o término de um dos ramais da linha do carro elétrico de Braga. Também com a chegada do comboio a Braga, também se processou outro tipo de transportes em Braga. E, logo de imediato, foi criado um transporte chamado americano, que era assim uma coisa parecida assim com o carro elétrico, mas que era feito com tração animal. Portanto, era uma carruagem que circulava dentro de um trilho e a tração era feita por cavalos ou por animais dessa natureza. Tempos depois, dá-se outra revolução, nesse sentido, em que esse americano é trocado por uma coisa idêntica, simplesmente deixou de ser a tração feita por cavalos e passa a ser feita também por uma máquina a vapor que seguia desde a Estação dos Caminhos de Ferro até ao pórtico do Bom Jesus do Monte, que depois, mais tarde, em 1914, é substituída pelo carro elétrico. Portanto, sobre isto e a chegada dos transportes a Braga e da revolução dos transportes, estamos falados, e agora vamos passar a falar das alterações da economia na cidade de Braga devido a esse fenómeno. Com a chegada do caminho de ferro a Braga passa a existir uma nova centralidade na cidade, e aliás, ocorre-me agora lembrar que já devia ter falado nisso no início,
nós hoje estamos aqui a fazer um programa de gabinete, porque as condições do tempo nos últimos dias não têm sido famosas. Não que nós não tínhamos coragem de ir para enfrentar os elementos da natureza, mas temos que poupar material técnico e, portanto, não íamos expô-lo aos agentes da natureza. E, como ia dizendo, se não tivesse existido este tempo, este temporal, teríamos feito este programa, primeiro, à porta da antiga Estação dos Caminhos de Ferro, e de uma segunda etapa estaríamos no Campo das Hortas, que é o epicentro, portanto, desta revolução económica que se gerou na cidade com a chegada à Braga dos Caminhos de Ferro. E aí entroncaríamos também e iríamos ter a companhia do nosso convidado que aparecerá na parte final deste programa, que é um entendido em transportes de mercadorias. Portanto, como ia dizendo, com a chegada do comboio houve toda uma atividade económica que passou a desenrolar-se no eixo Largo da Estação, Campo das Hortas, Carvalheiras e Sé, que foi, portanto, tudo relacionado com transportes. A partir dessa altura, como podemos ver, começou a haver carruagens que, a partir da estação, começaram a fazer transporte de pessoas e bens para toda a província do Minho. Portanto, temos aí um anúncio de uma empresa que fazia transporte para as Caldas de Gerês, e quem diz para as Caldas de Gerês passaria naturalmente por Amares, por Santa Maria do Ouro, etc., e por outras localidades, onde transportava tanto pessoas como por mercadorias. Também, devido a esse novo fenómeno, também se pode ver aí uma licença camarária passada em 1910, em que licenciava uma determinada pessoa que residia na Rua da Cruz de Pedra, por sinal, a poder ter um negócio que podia chegar a 5 cavalos. Como podemos ver numa imagem seguinte, vemos a feira que nessa altura era no Campo da Vinha e que, portanto, pode-se ver aí qual era o tipo de transportes de mercadorias e de bens alimentares, etc., que era, portanto, composto basicamente por bois que transportavam carroças e que, portanto, toda esta atividade que partia da estação passou a ter necessidade de ter outros operadores económicos no terreno. E assim podemos ver que na estação, por exemplo, passou a existir portanto, uma oficina que era muito conhecida, ainda hoje muita gente se lembra dela, que era de Posto no Forrador, que, portanto, tratava dos cascos aos animais, tanto aos bois como aos cavalos. A imagem encontramos, não mostra propriamente a casa, mas mostra já os animais ali em frente à casa, portanto, sinal evidente que vinham de ser tratados no Posto no Forrador. O Posto no Forrador que eu ainda conheci, menino e moço, e que existiu provavelmente até mais ou menos ao 25 de Abril, já com o filho dele, que além de tratar, portanto, das ferraduras dos cavalos, etc., também fazia um trabalho na altura também de veterinário. Também tratava também da higiene e da saúde dos animais e, pelos vistos, com resultados bons, porque era muito conceituado em toda a região de Braga. Era procurado por labradores e por criadores de gado de toda a espécie. Depois temos uma outra imagem que não conseguimos encontrar uma mais a preceito, temos uma imagem aqui recente, até dos Jogos Tradicionais Bravos da Boa Luz, em que se consegue ver o restaurante, perdoem-me agora, que pertence ao Valdemar, ao lado do Alexandre, esqueci-me agora, está-me a dar uma branca, está-me a esquecer o nome, em que era nesse local também havia outro comerciante e artesão que também tratava também dos animais. Era uma correaria, portanto era ali que se tratava dos arreios e das celas para os cavalos. Portanto, isto tudo para vermos que, portanto, devido a esta mudança de paradigma na economia da cidade de Braga, devido, portanto, a estes acontecimentos, acontece que para esta zona da cidade dirigiram-se novas atividades económicas e outro tipo de atividade. Com o passar dos anos, portanto, continuou a existir atração
animal e a tração, e depois coexistiu já com a tração automóvel. E podemos ver ainda aí uma imagem de um carro de bois puxado por uma senhora. Aqui é vindo do lado de São Vítor. A própria montagem do sistema elétrico para os carros elétricos, pode-se ver um carro puxado também por animais. E depois podemos ver umas imagens, que é uma do Palácio dos Biscainhos e outra do Largo dos Penedos, a coexistência que ainda existiu durante algum tempo de atração animal já com automóveis mecânicos. E também se pode ver que durante algum tempo, portanto, os próprios autocarros a gasolina, não é? Mecânicos, além do transporte de passageiros, também faziam transporte simultaneamente de mercadorias. Mas ainda dentro desta revolução económica, devido, portanto, à nova atividade que se desenvolveu a partir da estação, também na nova rua, a Rua Andrade de Corvo, também se vieram a estabelecer outro tipo de atividades económicas que deu seguimento, portanto, com a evolução dos transportes de animais, de tração animal para a tração mecânica, se foram desenvolvendo nesta área da cidade, nomeadamente começaram-se a desenvolver aqui, portanto, firmas que, portanto, tinham oficinas para arranjo de viaturas, como venda de viaturas, como também carreiras de passageiros para vários sítios. E temos aqui o caso da Aviação Quintela. Este caso aqui, da Aviação Quintela, é-me bastante familiar pela seguinte razão. Esta firma pertencia ao padrinho do meu falecido pai. Era o Sr. Abel Quintela. Portanto, o meu pai era o Abel Lopes e o Sr. Abel Quintela foi o seu padrinho. E este homem, por acaso, era um homem que cá em Braga mereceria uma atenção de alguém que lhe fizesse um estudo, porque este homem foi um grande empresário, grande dinâmico, na passagem do século XIX ao século XX, porque ainda hoje, por acaso, vi um artigo no Diário do Minho de alguém que dizia, erroneamente, na minha opinião, que o Cinema São Geraldo foi a primeira casa a passar filmes em Braga, o que é erróneo, porque tenho informações de que nos finais do século XIX, na atual Avenida da Liberdade, na altura era a Rua das Águas, foi aberto um cinematógrafo e precisamente o empresário que o abriu foi precisamente este Sr. Abel Quintela. Este Abel Quintela foi muito dinâmico no início do século XX, por exemplo, nas festas de São João era ele o empresário que organizava as touradas das festas de São João e outras que havia na cidade de Braga. E este Sr. Abel Quintela, além de abrir esta firma, portanto, garagem de aviação Quintela, também estará aberto por volta de 1920, 30, a primeira bomba de gasolina no Campo das Hortas e não sei se a primeira em Braga. Portanto, ele explorou este negócio, portanto, próximo um do outro. Portanto, a garagem era na Rua Andrade de Corvo e a bomba de gasolina ficava no cimo do Campo das Hortas, do lado do Arco da Porta Nova. Isto tem muito a ver comigo, porque por volta de 1940, quando o meu pai atingiu provavelmente a maioridade em 1941, com 21 anos, o padrinho trespassou-lhe o negócio. Portanto, o meu pai, entre volta de 1941 e 1950, foi ele que explorou o negócio da bomba de gasolina junto ao Arco da Porta Nova. Podemos ver também numa imagem. Assim como, portanto, ali nessa rua, cederam-se a abertura de outros negócios e também o mais conhecido foi também a abertura junto do Jardim dos Chorões, a bomba de gasolina da Sacor, que era pertencente à família conhecidíssima em Braga, chamada Santos da Cunha. Como podemos depois ver, portanto, como eu disse, os transportes, numa primeira fase, os transportes coletivos tinham duas vertentes. Portanto, tinha a vertente de transportar pessoas e transportar mercadorias. Coisa que, aos poucos, veio a acabar e, portanto, o transporte de mercadorias passou a ser um negócio
Portanto, passou a ser um ramo diferente e o transporte de passageiros passou a ser outro ramo. E esse transporte de mercadorias também praticamente nasceu em Braga, junto do Campo das Hortas, e vamos depois ter a oportunidade de conversar com o nosso convidado, que eu reputo de um dos maiores conhecedores desse ramo, até porque hoje é o administrador de uma empresa que terá nascido por volta de 1950, ou mais coisa, menos coisa, e que hoje é um dos maiores potentados do país e até internacionalmente, e que nos poderá falar de pessoas como o Germano, como os Laranjeiros e como o Luís Fernandes e outras pessoas que foram pioneiros no ramo do transporte de mercadorias por meios de transporte meios mecânicos, e que de seguida vamos conversar com ele. A continuação do programa que estamos a fazer sobre a história dos transportes em Braga, vimos então para uma segunda etapa conversar com o nosso convidado hoje, que é eu vou tratar por tu, toda a vida nos tratamos por tu, conseguindo, não tinha lógica nenhuma, estamos aqui a mudar os comportamentos. Portanto, o nosso convidado hoje é o meu amigo de infância, Fernando Torres, administrador de uma das mais conhecidas empresas de Braga. Depois, daqui por mais uns quilómetros, vamos conversar sobre ela, e está aqui para nos ajudar a fazer o levantamento, por conseguinte, de toda a atividade de transportes que se desenvolveram na zona do Campo das Hortas e as Gravinhas e a Sé, e quero que ele nos ajude a saber que empresas começaram a existir lá por volta de 1940. Tenta-te recordar da tua meninice e aquilo que ouvias do teu pai, etc. Quais eram as empresas que começaram ali, que nasceram ali naquela zona? As empresas que eu me recordo era o Tanoeiro, que era um dos mais antigos. A seguir o Tanoeiro, que era na Rua Andrade de Corvo. Na Rua Andrade. Também fazia os pipos, ainda me recordo de fazer os pipos. A seguir o Germano, que é uma pessoa que veio da Ilha da Madeira, Ilhéu. Era madeirense? Era madeirense. Era uma boa pessoa. Eu, pessoalmente, gostei sempre dele. Eu conheci sempre à la longa, não é? Pois, eu dei-me muito bem com ele. Depois havia o António Foguete, que vivia na Casa Grande, não sei como é que se chama aquela casa. Por cima do Barbeiro. Por cima, exato. Da Barbearia e da mercearia do Augusto. Do Augusto. É, exatamente. Quantas para os amigos? E havia os transportes de Araújo que faziam praça no largo da estação. Estes são os transportadores mais velhos, isto por volta dos anos 50. A partir dos anos 60, entre os anos 55 e 60, criaram-se muitas empresas, porque se transformou as licenças de tração animal para tração mecânica. E então criou-se o meu pai, Manuel Joaquim Torres, em 1962, começou com uma Bedford. O meu tio, o pai do António e do Sebastião. Exatamente, o Joaquim António Torres, que tinha uma Anomag, e esse começou mais ou menos em 58, começou mais cedo. Então digamos que o vosso avô não tinha nada a ver com transportes. Eu chego lá. Mas isso tem que botar mas eu quero que contes isso tudo. Para a história dos senhores ficar bem documentada. Não era de cá. O meu avô é de Cabeceiras. Portanto, o meu avô fazia transportes entre Cabeceiras, de Vasco e o Porto. Transportava o vinho para o Porto e levava a mercearia para do Porto para Cabeceiras. Isto após
guerra, nos anos... Após a Primeira Guerra Mundial. Exatamente. Portanto, volta 30, 20, 30. Ele andou na guerra de 1914, mais ou menos 1918 e 20. Ele começou com os transportes mais ou menos em 1920. E 20. Onde tinha 7 filhos. Os filhos, o meu pai era o filho mais velho, acompanhou de muito novo. Entretanto, o meu pai, como era o filho mais velho, veio para Braga, estabeleceu-se em Braga. E o meu avô pediu para trazer o filho mais novo, que é o Joaquim António Torres, que ainda hoje é vivo. O pai do Sebastião. Exatamente. E o pai do Sebastião é o mais novo e o teu pai era o mais velho. novo, e o meu pai é padrinho de batismo dele. É. Portanto, começaram os transportes aí na família Torres, começaram mais ou menos em 1920, 1925. Com o seu teu avô? Com o meu avô. A seguir, o meu pai estabeleceu-se em Braga, noutras áreas. O meu tio trabalhou mais o meu pai durante alguns anos. Depois deixou o meu pai, foi quando comprou uma... Mas o teu pai estabeleceu-se em Braga como empresário? Como empresário. Já agora que ramos é que se pode saber? O meu pai vendia fazendas. Estava no comércio? Estava no comércio. Vendia fazendas e andava pelo país todo. Era aquilo que se chamava na altura caixeiro viajante. Caixeiro viajante, exatamente. Era isso. Estavam a faltar o nome. O nome. O meu avô pediu para ele trazer o filho mais novo e ele trouxe e trabalhava com os dois juntos. Entretanto, ele saiu de trabalhar com o meu pai e comprou uma caminhonete. Não, saiu e começou, foi chofer do Visconde dos pesqueiros. Então, se calhar ele está a conduzir aqui o carro. A minha tia trabalhava lá. Se calhar ele está aqui a conduzir o carro. Pois. Onde é que está? Talvez. É aqui, se calhar ele está aqui com estes carros. Ele trabalhou lá, depois de lá é que ele comprou uma caminhoneta e começou os transportes. O meu pai, em 62, abandonou o negócio que tinha, também comprou uma caminhoneta e começou a fazer os... Não é mais dessas caminhonetas? Eu tenho ali Temos que registrar essa imagem. Eu tenho ali uma. Tenho uma de 62. Portanto, e o que é que se fazia de transportes nessa época? Havia a fruta, as laranjas que saíam de Braga, que eram da Mares e Vila Verde, chegavam a Lisboa e eram de Setúbal e do Algarve. Exatamente. E os transportes, nesse tempo, as caminhonetas tinham um raio de ação, é preciso explicar isto muito bem. Havia raio de 30, de 100 e longo curso. Longo curso, poucos tinham, porque o governo, na altura, fazia uma proteção aos caminhos de ferro e não dava as licenças de longo curso. Pronto, havia muitas poucas licenças de... Isto também acontecia, supostamente eu trabalhei uns anos na rodoviária, isso também acontecia nos transportes passageiros, as carreiras eram rigorosíssimas. Exatamente. Aliás, creio que em 1973, pouco tempo antes, depois de acabar por ser nacionalizada a aviação automotora, eu recordo que eles venderam, como é que se diz, o alvará de umas carreiras que tinham ali para... acho que foram 2 carreiras que tinham ali para lá de trás dos montes, ali, salvo erro, tipo Valpasso, Chaves. Talvez, sim. E portanto, isso eram alvarás que eram dados de monopólio. Aliás, durante muitos anos a aviação automotora tinha o monopólio das carreiras Braga-Porto. Só a aviação automotora é que podia fazer, assim como a Purjães é que podia fazer Braga e Esposende, por exemplo.
Bom, mas isto, portanto, acho que é importante esta parte, estás a contar dos alvarás para as empresas de caminhonagem. Portanto, e então havia a fruta que o Germano, que esse recorda-me bem, e o António Foguete, que fazia os transportes para Lisboa, galinhas, patos, coelhos, E a gente roubava os ovos, japoneira, os ovos, às vezes roubava os ovos. os ovos, e havia alguma pequena indústria também cá, e também se faziam os transportes. Lembro-me da fábrica dos tecidos da cadeia, que fabricavam os tecidos lá. Não era na cadeia, era junto à cadeia. Junto, mas chamava-se mesmo. Eu sei, mas a gente tem que. Nós estávamos a falar para a gente mais jovem e para registro futuro. Exatamente. Então, é que também sabes que há fábricas, há cadeias que têm fazem os trabalhos, mas não, era junto à cadeia. Ali no bairro Outonoses ou coisa parecida. Exatamente. E depois. Se calhar também aquelas metalurgias, as balanças. Havia ali por trás dos laranjeiros, no mercado, na Praça Velha, havia lá o Cunha-Mouta. Cunha-Mouta. Portanto, a indústria não era muita, mas já nessa época havia alguma. Havia Braga, fabricava os móveis manuais que se vendia muito para Lisboa, que era ali em Real, Cerqueira, o Paulo da Paularte, aquele da Avenida, o Soares Barbosa. E também na estação também da família do Soares Barbosa. Portanto, os transportes que havia nessa altura, de norte para sul, era esse. De sul para norte, vinha as outras coisas que não havia cá. Era o arroz, era as bananas, que vinha de... Da Aveiro vinha o bacalhau. Da Aveiro vinha o bacalhau, vinha o sal, vinha o adubo. O sal, já agora, que um dos grandes comerciantes também era de Come das Hortas, que era o Carvalho Viana. O Carvalho Viana, exatamente. Vendia muito sal. Vendia. E adubo. E o António Pinto. António Pinto. Sim, na rua Andado o Corno, mais abaixo. Já agora, mais um apontamento histórico. O Carvalho Viana era amicíssimo do meu falecido pai. Tanto é que o primeiro irmão, que não era irmão, é irmã, eu sou o único rapaz, só tenho irmãs, o primeiro emprego que teve quando acabou o curso secundário foi precisamente teve uns meses a trabalhar no escritório, o escriturário lá do Carvalho Viana. Mas o Carvalho Viana tem um apontamento interessante. Em 1957, quando o Braga chegou à primeira divisão, a primeira vez, um famoso jogador do Braga, que era chamado Joaquim Rasteirinho, era jogador do Braga e, cumulativamente, eu creio que era de Viana, quando veio para Braga jogar, veio porque o Carvalho Viana dispôs-se a dar-lhe trabalho lá na firma e, naturalmente, dispensá-lo a horas para poder fazer os treinos. Mas era assim mesmo. Mas era o Sr. Carvalho Viana que morava, depois morava mais abaixo de mim, na Cruz de Pedra, morava na Cruz de Pedra, o Sr. Carvalho Viana. Portanto, não te percas, íamos então do que é que vinha do sul para norte. Portanto, o que vinha do sul para norte, basicamente era isso. Portanto, nós vemos primeiro da cidade que não havia cá em Braga, não é? Mas agora, nós saímos um bocado da história da família Torres. Estás lembrado de mais alguém que transportes ali na zona do Campo das Hortas? Havia eu já falei do Germano. Dele, o Germano. Havia o Luís Fernandes. O camarada. Não era transportador, era uma agência de transportes e depois alugava. Contratava os transportadores. Exatamente. Agora, um dado curioso é que foi a primeira pessoa em Braga a ter um fax. Um fax foi, exatamente. Tanto é que os primeiros dias de pós-25 de Abril, o Partido Comunista
comunicava-se com Lisboa a partir do Pax, do do Luís Fernandes, que já era militante do Partido Comunista naquela ingenuidade. Sim, é verdade. Portanto, o Luís Fernandes era agência de transportes. Transportes. Mais tarde, em 1967, começaram-se a criar em empresas. Surgiram várias. Surgiu os transportes russos. Mas não é ali. Não é ali, era no Campo Novo. Era o Santo André. Sim. Mas eu quero que circunscrevas, porque é isso do interessado, é ali no nosso nicho. Ali surgiu agora estava a faltar os nomes de dois. Surgiu o Manecas, que é conhecido por Manecas, que ele transportava o adubo em carros de bois. A partir de 1962 comprou uma caminhoneta e começou a fazer transportes. A seguir ao Manecas apareceu o Faria em 64. E onde é que tinha a sede? Era tudo ali no Largo. Tudo ali junto do Faustino Povoador? Sim, tudo ali junto. E havia aquele restaurante, que eu esqueci-me o nome na altura, onde é hoje a farmácia ao vinho. Era a Machora. Mas não quer dizer isso. Está bem, mas tens que dizer. Era o nome. A Glorinha. Isso, também havia a Glorinha do Arco, que era do outro lado, onde o teu primo Tony montou a primeira empresa em Braga de venda de equipamentos esportivos. Sim. E está na origem, devido a um funcionário dele, na origem de uma empresa similar à tua em termos de dimensão nacional, no ramo do desporto, que é a Bacatone. Exatamente. A Glorinha do Arco. Casada com o Valdemar, que também tinha caminhonete. Também tinha caminhonista. Isto tudo nos anos 60 e qualquer coisa. Em 67 juntou-se o Valdemar, o Germano e o Luís Fernandes. E fizeram uma empresa os três. Como é que se chamava? Não te lembro. Que essa empresa foi vendida mais tarde para o Porto. Já não sei em que ano é que foi vendida mais tarde. O Germano devia ter licença de longo curso. O Germano tinha 3 licenças de longo curso. Que era para poder ir a Lisboa e vir. A Lisboa, 3. Em 67, portanto, criaram-se as empresas onde o Manecas, que eu não me lembro o nome, tenho que dizer assim, criou a empresa que ainda hoje existe, que é a Central Transportes Centrais do Campo das Hortas, que ainda hoje existe. E Campo das Hortas? E quem é essa? É do cunhado, que ainda hoje exerce, tem duas caminhonetas, mas tem. É naqueles que estacionam ali o Popo. O Popo. Então, quem é essa maneira, não sabe quem é o cunhado. O cunhado, eu esqueço o nome, ele faleceu cedo num acidente e depois ficou a viúva mais a filha. A filha casou-se com o Manel e ainda mantém depois. E o Reis, quando é que aparece no meio disto? O Reis era funcionário do meu tio, era funcionário do meu tio e saiu e o meu tio propôs-lhe comprar uma caminhoneta. Comprar-lhe ou vender-lhe? Comprá-lo. É ele. Assim, vendê-lo ao Reis. O Reis, entretanto, comprou. É quando o Reis se lança nos anos 65. Finais de 60, não é? Sim, mais ou menos
por volta de 65, 66, porque em antes de 67 foi quando se criaram as empresas, portanto ela antes, portanto deve ser nos anos 65, mais ou menos. Agora queres? E agora nós temos aqui a desenhar, agora temos que ir. Eu já não me lembro. Não, é assim, agora acabou, agora quero saber a história de Tom Cedilha. Essa para mim é fácil. Eu sei que é, mas por exemplo, há bocado vinhamos pelo caminho, aqui o jovem Rafael, o nosso realizador, dizia ele que aqui há uns tempos atrás deu uma notícia daquela tua atitude nobre e bairrista, espetacular, que eu também aprecio muito, que é serviço de embaixador pela Europa fora da nossa terra. Sim. E eu disse, mas eu passo muitas vezes por caminhos da Torcida, não vejo lá nada. Digo assim, pronto, está à altura de chegar lá e perguntar-lhe como é que está a coisa, mas fica bom fim. Então é assim, pronto, aqui certas dúvidas que eu trazia comigo, portanto, eu pensei que o teu pai e o teu tio teriam chegado a estar juntos no negócio de transportes. Estiveram juntos em 1967, 3 meses. Não deu resultado. Não deu resultado. É o que estou Estiveram juntos. Mas não foi no início. Não. Já tinham largo astro do assunto, não é? O meu pai, nessa altura, tinha duas caminhonetas, o meu tio devia ter pai 3 ou 4. Sim, não, mas eu pensei que. Quando me perguntou do teu avô, pensei que, portanto, eles tivessem ficado com uma. Não. Pronto. E, portanto, está desfeito. Em 67, juntaram-se 3 ou 4 meses, depois. Eu trouxe aqui um questionário que diz mais ou menos isto. Quando é que nasceu a empresa? Portanto, foi em 62, não é? Portanto, já está respondida. Em 1962. Aonde? Campo das Hortas. Campo das Hortas, também está respondido. Na altura, quantas viaturas? Uma. Em 62. Uma viaturazinha e bem bom. E já agora disseste há um bocado a marca. Bedford. Na altura, com quantos empregados? Nenhum. Era o meu pai. Sozinho? Também ele carregava e... Descarregava. Não tinha ajudante? Não. Nem ajudante tinha. Portanto, foi tudo à corda. Depois perguntava aqui qual era a relação com o teu transportador, era para precisamente perguntar qual era a relação com a empresa do pai do Sebastião e do Tónio. Já disse, não é? Como foi o crescimento da empresa? O crescimento Agora posso contar para a pergunta. Agora posso. O crescimento do meu pai começa em 61, em 62, em 65 mais ou menos, comprou a segunda viatura. Em 67 faz uma sociedade com o irmão durante 3 ou 4 meses, aquilo não deu certo e ficou o meu pai sozinho, e cada um levou a sua vida. O meu pai criou a empresa de transportes de Torres, que foi crescendo lentamente. Em 73 saiu uma legislação nova que deu origem a umas licenças de transporte de fruta, que essas tinham raio de ação de longo curso. Foi quando o meu pai comprou um caminhão de 16 mil quilos e começamos a transportar fruta. Portanto, o serviço fazia anteriormente os irmãos, não é? Fazíamos o mesmo. Entretanto, os irmãos já tinha sido vendido. Quando nós começámos, já a empresa dele tinha sido vendida para o Porto. E nós é que começámos a ocupar o território dele. E fomos crescendo lentamente, passo a passo, até aos anos 83. Já em 83 tínhamos 5 viaturas, já tínhamos um semi-reboque, tínhamos 7 já.
Pensei que depois a sede era ali junto ao Tribunal do Trabalho, não era? O meu pai morava lá. A sede era na rua na rua Dom Gonçalo Pereira. E era aí? Era ali. A sede Era ali. era ali. O estacionamento, a praça que nós chamávamos na altura, é que era no computador. Portanto, começámos a fazer as caras que havia na altura, Lisboa, Coimbra, Aveiro. Entretanto, em 83, há uma crise muito grande, tu lembras-te? 83? Bem? Sim, de 83, mais ou menos. Foi quando tivemos aí mais um resgate, não é? Exatamente. Que importações não havia e eu cheguei a ter os caminhões parados meses, porque não havia cargas. Estava a atravessar uma fase muito má e eu meti-me num carro, fui para Espanha arranjar Clientes. transportes. Mas como estavam lá também dei um salto Na França. França. E começámos então a transportar entre Portugal, Espanha e Portugal e França. É aí que nasce a Torres TIR. Portanto, o TIR vem dos transportes internacionais. Agora permite-me aqui só um parênteses. Em 83 tiveste uma crise. É isso. 10 anos depois, eu vou contar aqui uma coisa passada comigo e com os transportes da Torres TIR. É uma altura que eu tinha uns negócios que eu ia a Paris aí, setembro, outubro, dezembro, uma vez por mês ia lá comprar roupa, isto é para que não haja cá as pessoas pensarem em outras coisas, comprava roupa e vendia cá. E ia com a minha carrinha e um dia vou chegar ao cruzamento de Medina de Rio Seco, Sim, sim. antiga, agora aquilo é meio rápido. É tudo. Eu ia daqui de Sanabria e depois havia uma estrada que entroncava ali que vinha de Valladolid, vinha do lado do Virar Formoso. E aquilo tinha um cruzamento com semáforos, e eu estava parado no semáforo e isto passa um Torres TIR. E como eu tinha uma carinha Mazda daquelas 2300 que tinha à frente, era Eu recordo dela, eu conheci. é obrigatório ter aquela placa à frente, dizia Braga. O teu colaborador viu aquilo, deu duas gaitadas, uma festa terrível, pá. Eu estava mais ou menos na hora do almoço, assim, veio ali um artista que vai dizer aqui ao menino onde é que se come aqui, à maneira, como os caministas melhor que ninguém sabe. Bem e tal, e depois, pessoa aqui ao meu lado, virou-se para ele, e ele, bem, e estivemos a almoçar com ele, saímos daquilo já era assim, nessa altura, já ali, a partir daí, já era uma autopista, não era autostrada, mas era uma autopista. E ele deu-nos sinal, nós saímos dali, isto tem para ver com a tal questão de servir de embaixador, isto é uma importância, quem anda na estrada e vê-se nestas coisas é uma importância terrível. O homenzinho viu ali aquela placa de Braga, e eu, olha, e tivemos ali a almoçar, o senhor até era da zona de Chaves, era ali da zona de Vidago. E era uma festa, pá, nunca mais falei com o senhor na vida, mas fizemos ali uma festa e não sei o que mais, pá, foi espetacular. Portanto, ias dizendo que Portanto, é a tua internacionalização da Torres TIR. Para sair da crise, começámos a trabalhar com Espanha e França. Nos anos, mais tarde, anos 80... Digamos que, já agora, se me permites, quer dizer, isto é confirmar aquilo que alguns dizem, que é nas crises que se diz... Ganha dinheiro. Não é só ganha, não, é que tiras partido da crise. Se não tivesse havido essa crise, terias metade da frota tens hoje. Talvez, ou nem isso. Isso é que te obrigou, o golpe da asa de internacionalizar a firma. Porque senão andava cá. Bom, isto é para os meus filhos ali para o Rafael, perceberem como é que as coisas... As crises são más, mas também são boas. Ele quer aproveitar esta crise para fazer aqui a TV de Braga. Exatamente. Isto é para ficar aí. E então, mais ou menos nos anos 80, comecei a fazer transportes para a Europa toda. E fomos crescendo lentamente.
como foi o crescimento, já falámos aqui, Exatamente. como foi a passagem da administração do pai para os dois meninos, porque Portanto, é o Fernando e o Romeu, não é? Nós temos falado aqui do Romeu. Pois, exatamente. Eu e o meu irmão assumimos a empresa em 1970. O teu pai afastou-se completamente? O pai, não, ficou connosco mais algum. Mais na retaguarda, não é? Sim, sim. Em 1970. Em 70 tínhamos 16, 17 anos. Pois tinha. E o teu irmão ainda tinha pai 15. Pois tinha, é verdade. Só estás para a frente do. E eu Aquilo que se diz, os cornos do touro com 17 anos, 18 anos. 16 anos. Estás a ver? 16 anos, andava ao lado de um chofer, a ajudar à carga. E a controlar. E a controlar, exatamente. Passado 2 anos, tirei a carta, em 72. 18 anos. 18 anos. E comecei eu a... Nós somos exatamente da mesma colheita, 54. Pois é, A 54. mesma colheita. É. Comecei a conduzir e fomos crescendo por aí fora. Portanto, o teu mano continua contigo, não é? Sim, estamos Os dois. Sim. E também, às vezes, nas redes sociais, também já tens aí um herdeiro também aí a... Já tenho 2 filhos e um sobrinho. É. Aqui também a mexer. Exatamente. Qualquer dia também vais fazer como o teu pai. Sim, daqui a algum tempo tem que ser, não é? Tem que ser. Dar a vez. Há pessoas que às vezes encontrar a hora certa e o dia certo para fazer isso, às vezes é uma chatice. Nós já vimos aqui, portanto... E o teu mano também começou a trabalhar em O 70? meu irmão começou mais tarde. O meu irmão talvez começasse em 73 ou Mas basicamente com a tua idade, quando começaste. mais ou menos. Ninguém perdoaria se, tendo esta oportunidade, aqui em Braga, não fizesse aqui umas perguntas assim um bocado mais confidenciais. A verdade é esta. Atualmente quantas viaturas tem a teu vestido? 1000 e qualquer coisa. Penso que qualquer coisa pode ser 1900. Não, 1050, 1080. Todas, assim, se tivesse assim um comboio com elas todas, ia daqui. Não sei. Não fazem ideia. E tu pensas isto tudo. É. Quantos trabalhadores? Quantos? À volta de 1600. 1600. Portanto, é um por cada viatura e depois mais... Mais os administrativos. Quantos quilómetros é que as tuas viaturas fazem por mês? Não faço ideia. Por ano dá não sei quantas vezes a volta ao mundo. Bem, por mês não faço. Olha, e operais em quantos países? Na Europa toda. Daqui à Rússia? Já chegamos a fazer Rússia. Mas não é, quer dizer, são transportes eventuais esses. São Regulares. as linhas que temos. Regulares. As linhas que temos é com Espanha, França, Alemanha, Itália, Bélgica, Holanda, Dinamarca, Alemanha, Dinamarca, Suécia, Noruega pouco, Áustria, Polónia. Portanto, os novos países saídos do regime, tanto do Bloco de Leste, Fazemos Checoslováquia, alguma coisa. Roménia, Alguma coisa pouca. Hungria. Também fazemos alguma coisa, mas onde é que somos fortes? É na Alemanha, na É na França. Alemanha e Itália. Itália. Aí é que são os 3 países mais... Não queres saber a curiosidade do Rafael, como é que está a situação aí dos cartões de visita de Braga aí na Frota? Eu fiz um desafio ao Sr. Presidente da Câmara para pôr a publicidade do Teatro Circo em alguns caminhões, quando o Teatro Circo Fez 100 anos. fez 100 anos, isto está feito, andou aí, e depois, em conversa com ele, também propôs pôr alguns caminhões com a imagem de Braga, que é para levar a imagem de Braga pela Europa fora, e agora estou à espera que eles preparem as planas para, penso eu, este ano vamos colocar
As lonas. Lonas. É mais de Braga, já anda na Europa, na Torre Estilo, desde 83, porque eu sempre coloquei Torre Estilo, Braga, Portugal. Portanto, eu já levo em mais de Braga desde 83 e continuo, ainda hoje. Agora é só uma nova adaptação. Agora, é uma adaptação com as lonas, põe-nos o Bom Jesus, É mais apelativo, o centro de Braga, o Jardim de Santa Bárbara, Os pontos os icónicos. pontos, O estádio municipal. do Estado. Essa veio assim. Não, esse fica cá entre nós. E para terminarmos, ali o Rafael desafia-me sempre a apresentar um livro. Mas queres que eu acabe aqui mais alguma coisa? Não, Acho acho. que E se fosse para aquilo que estávamos a contar, então já tínhamos conversado, já tinha que haver corte de certeza absoluta. Mas ali o Rafael desafia-me sempre a eu apresentar uma obra, um livro. Sendo eu filho de uma alfarrabista, não é? Pois, sim, exatamente. Tenho obrigações disso, não é? E então, estive a pensar o que é que havia de trazer hoje e lembrei-me de uma coisa. Trouxe uma obra, foi escrita por um amigo meu e seguramente é teu amigo, porque morava, precisamente, tu moravas a meio caminho entre a minha casa e a casa dele. Eu, Francisco Silva. Não sei se é a fotografia dele. Não sei não. Francisco Silva morava à entrada da rua dos Polanos. sei. Tinha um irmão que tinha sido padre, não sei o quê, eram bastantes irmãos. Já sei, conheci muito bem, que era o padre, conheci muito bem. Eu cheguei exatamente da nossa idade e Exatamente. ele foi meu parceiro de carteira no curso comercial. Pois. Ele fez uma grande obra. Conheci, eu nunca mais o vi. Não sei onde é que ele Mas está. fez-me com ele. Olha, isso é engraçado, por acaso este livro tem uma coisa engraçada. Eu andava a estudar, andava a investigar a história do Braga e a partir daí apanhei o vício e continuo, volta e meia para a biblioteca a explorar outras coisas, não sei o quê. E a partir de uma dada altura, cruzava-me lá com ele todo, cruzava-me lá com ele quase todos os dias na biblioteca. Ele andava lá a investigar, eu andava a investigar. Portanto, eu não sabia o que ele andava a fazer, nem ele sabia o que ele andava a fazer. Porque lá, normalmente, volta cá a investigar coisas, ninguém pergunta a ninguém o que é que anda a investigar. Eis que eu, no meio das minhas investigações, descobri uma pessoa que tem uma importância para Braga terrível. Foi o Presidente da Câmara de Braga, se calhar para mim se calhar foi o mais relevante Presidente da Câmara que Braga teve. Foi o Presidente da Câmara de Braga de 1912 a 1915. Sabes o que é que lhe deves? Deves-lhe água, luz, cá elétrico, a abertura da Avenida da Liberdade, a abertura da Avenida Central, ele aproveita por ele, mas ele também lhe ajuda a impulsionar o Teatro Circo, que há bocado falaste, que fez 100 anos. Estás a ver já os melhores. O mercado municipal que existiu em frente da Câmara. Aliás, foi também isso também contribuiu para aquele desgostoso ao fim de 3 anos. Porque depois, antes de ele construir aquilo, toda a gente dizia, sim senhor, faz bem fazer aí, não sei. Depois toda a gente deitava abaixo o homem e ele, então, vai embora. É curioso que eu fiz um programa, quando se deu esses programas para outra TV, e um dos programas era sobre centenários de Braga e há que fazer uma breve história do Major Lopes Gonçalves, natural de São João de Souto, acho que no Largo Santa Cruz. E eu faço este programa e qual é o meu espanto? Passado um dia ou dois, ou 3 ou 4 ou 5, é anunciado que o nosso amigo de infância Chico Silva ia lançar um romance que eu ainda ando a ler, não está tudo lido, ando a ler nas calmas. Fez um romance baseado na obra deste ilustre bracarense. Consegui aquilo que foi procurar uma coisa que nos una. Sim. Portanto, vim buscar aqui um amigalhaço de infância e que tem todo. Ele tem outra obra importantíssima, que é um romance baseado também no famoso Falência do Banco do Minho. Sim. Tem 2 obras muito importantes. Portanto, aproveito aqui para
para publicitar aqui o nosso amigo Chico Silva, que bem merece, e tem feito também umas boas Também obras. deve ser de 54. Foi meu colega de carteira no curso comercial. Aliás, até te digo mais, seguramente que foi meu colega em simultâneo com o teu primo Tónio. Aliás, o teu primo Tónio tem uma coisa curiosa comigo. Mas o meu primo Tónio é mais novo que tu. Mas eu também sabes quando também sabes que eu trabalhava nas férias em Alquim. Pois, sim. Trabalhava nas férias, depois das aulas fazia férias. Pá, olha lá, só prometeu ao pai que antes de ir para a guerra que doava o curso. O curso acabado. Mas eu só havia uma disciplina que me voluntariava para qualquer coisa, que era precisamente História. E não é que era o teu primo que me dava réplica lá da disciplina. Era o teu primo. Sim. Na cadeira de História, era o teu primo que me dava réplica. Ele mais em esforço. Tanto é que houve uma altura que eu, no terceiro período, disse à professora que não fazia nenhum daqueles pontos que se fazia, para no fim do período termos a nota, porque ela deu na segundo período deu-me a mesma nota que deu ao teu primo. E eu não achei piada nenhuma. Quer dizer, porque o teu primo sabia umas coisas, mas era devido a muito esforço que tinha em casa, quer dizer, estudava muito. Eu sabia por natureza, quer dizer, eu sabia História mais do que aquilo que o programa obrigava. Exatamente. Gostavas? Não, porque me dispersava-me, quer dizer, eu gostava a seguir, se calhar, seguir a matéria que tinha que estudar, se calhar não me dava, mas depois tinha possibilidades de ler outras coisas. O teu primo era mais em esforço, quer dizer, estás a imaginar, sei lá, um Messi e um Cristiano Ronaldo. O Messi é artista com o pé por natureza. O Cristiano Ronaldo também tem arte nos pés, mas depois tem muito trabalho. Portanto, o teu primo era, nesse aspecto, o Cristiano Ronaldo era mais o Messi. Finalmente, para terminarmos o programa, já ficámos a saber muitas coisas de transportes em Braga, da empresa do top de Braga, empresa de transportes, que é o teu vestido. Braga. A quem se deve? Não só Nacional e internacional, se calhar. Exatamente. E se calhar está lá também no top lá internacional. Queres nos dizer alguma coisa sobre quem é que tu achas que se deve todo este triunfo? O sucesso da Torres não é meu só, não é a administração só, é um grupo, é uma equipa que temos cá a trabalhar connosco há 30 anos, que nos ajudou muito a chegar a este ponto.